Número 1.2.3, ele veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? Quando o apóstolo Paulo disse que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, né? Gálatas 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, enviou-nos Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa essa plenitude dos tempos? Ele referia-se a várias coisas que Deus fez para que o mundo pudesse receber o seu Filho. Tá bom? Então, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, Deus operou nas nações, Deus foi trabalhando para que todos recebessem de alguma maneira melhor a palavra do Filho de Deus. Deus preparou costumes entre os povos, movimentou com impérios e mudou costumes. Tá bom? Então, o que significa Deus realmente movimentou com impérios? Veja, irmãos, eu não vou dizer aqui que o Império Romano era da vontade de Deus, assim como o Império Persa não era da vontade de Deus, mas a Bíblia não diz claramente que Deus usou o imperador Ciro, que era o imperador persa, está lá em Esdras, capítulo 1, tá bom? Ele foi profetizado por Isaías, então não era um império que, vamos dizer, agia segundo a vontade de Deus, mas Deus, dentro do seu plano, olha, mesmo esse império aqui não vai resistir ao meu controle. Então, o que houve de bom no Império Romano? Durante esse período do Império Romano, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, havia o que o mundo chamava de uma paz romana. Tá bom? O apóstolo Paulo, ele podia andar pregando o Evangelho e não havia, por exemplo, conflitos. Praticamente ninguém se rebelava contra Roma, porque se rebelasse era um massacre tremendo. Tá bom? Também os romanos tinham construído muitas estradas, era mais fácil você caminhar, havia segurança, tá bom? Porque, claro, o exército romano estava sempre se movimentando naquelas estradas, então eram locais seguros de você caminhar. Então, nesse sentido, nós dizemos que o Império Romano também, ele foi, vamos assim dizer, usado por Deus para facilitar a pregação do Evangelho. A plenitude dos tempos representa três coisas: costumes entre os povos, uma paz universal e um idioma universal. Então, uma paz universal, acabei de citar para vocês, tá bom? Que representa um momento em que não havia conflitos no mundo. Se você chega num período em que os romanos estivessem lutando com os gregos, ou os gregos com os persas, eram lutas que duravam décadas, tá bom? E naquele período, você até se movimentar era complicado, porque exército, para conseguir comida, eles iam saqueando tudo que tinha no caminho, né? Então, em primeiro lugar, vamos falar de costumes entre os povos. No 6º século a.C., Atenas estava sofrendo por uma grande praga. A resposta não era encontrada. Um homem chamado Nícias, juntamente com Epimênides, ficou responsável pela solução do problema. Porém, eles não sabiam a qual Deus recorrer, pois em Atenas era mais fácil encontrar deuses do que homens. Depois de muito dilema, eles resolveram levantar um novo altar e ali sacrificar. E logo apareceram muitos nomes para esse novo Deus. Então, essa história que eu vou contar aí para vocês, que eu relatei aí, ela aparece em um livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro muito interessante. E ele pega exatamente fatos históricos que aconteceram entre os povos para mostrar que Deus estava preparando a vida do seu filho. Veja então o texto aí, o que ele diz, né? Quando eles estavam nessa praga e recorrendo aos deuses e não recebiam cura, eles falaram, vamos fazer um altar a um outro Deus, né? E veja o que vai ocorrer. Primeira pergunta que eles fazem: qual o nome do Deus que gravaremos sobre este altar? Perguntou um dos conselheiros do grupo. Porém, Epimênides respondeu: se pretendermos mostrar conhecimento gravando um nome, quando na verdade não temos a menor ideia a respeito dele, veja que interessante, vocês lendo o livro depois, vocês vão ver que eles estavam na seguinte conclusão: olha, os nossos deuses aqui não deram solução. O que eu estou propondo a vocês é buscar solução com outro Deus diferente desses deuses que nós conhecemos. E aí alguém já vai falar, então qual é o nome desse Deus?
vão começar a propor que invente o nome para esse Deus, né? Tá bom? Então ele diz, olha, temo que vamos apenas ofender essa divindade, ou seja, nós vamos recorrer a um Deus que nós não conhecemos, vamos inventar um nome para ele, vamos acabar ofendendo. Não podemos correr esse risco, concordou o presidente do conselho, mas com certeza deve haver um meio apropriado de dedicar este altar antes de usá-lo. Disse Epimênides, existe um meio de não ofendê-la. Escrevam simplesmente as palavras agnosto Deo, em grego, tá ok? Há um Deus desconhecido no altar. Né? Então ele fala, olha, se nós vamos recorrer a um Deus que nós não conhecemos para alcançar a cura, não vamos inventar um nome para ele. O comentário prossegue, olha, logo depois houve cura total e os atenienses agradeceram ao que eles chamavam de Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, comprovou a existência desse altar e disse que esse Deus desconhecido era o Deus que ele servia e que ele estava então pregando ali. Tá bom? Então você veja, a história retratada nesse livro, que retrata uma série de histórias semelhantes a essa. Tá bom? É uma maneira de Deus preparar o mundo para a vida do seu filho. Atos 17, 23 diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Este fato mostra-nos que Deus trabalhou de diversas formas para que o ministério de Jesus fosse bem sucedido. Um povo chamado Caxim, que vivia na Birmânia, criam em um Deus que eles chamavam Caxim, que eles diziam que esse Deus tinha aparência e forma que excede a compreensão do homem. Os Caxins tinham a tradição de que seus antepassados receberam um livro deste Deus e o perderam. Eles diziam que este livro um dia seria devolvido. Novamente, Deus trabalha pelo ministério de Jesus, desta vez preparando o mundo para receber a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Também extraído desse livro, Fator Melquisedeque. E por que do título Fator Melquisedeque desse livro? Porque Melquisedeque, ele era um homem que ele era um jebuseu, rei de Jerusalém, eram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas ele servia a Deus, mesmo não sendo, vamos dizer, um semita, e depois um israelita. Mas a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, mostrando que não era só em Israel que haviam homens fiéis a Deus. Tá bom? Ele prossegue com outro exemplo interessante. O outro povo chamado Lahu, que habitava perto da China, mantinha uma tradição dizendo que Gyarma, que era por eles considerado como criador, dera a seus antepassados a sua lei escrita em bolos de arroz. Veio um período de fome e os seus antepassados comeram o bolo de arroz. Havia entre eles os Lahus, profetas que os exortavam a esperar o tempo oportuno, quando Guixa enviaria um irmão branco com um livro branco contendo as leis brancas. Então esses costumes poderiam ser usados, né? Tá bom? Por um missionário para evangelizá-los. Um outro povo chamado Lisu, que vivia na China, na província de Yunnan, apesar deste povo não ter alfabeto, eles acreditavam que um dia o Deus verdadeiro enviaria um irmão branco com um livro escrito na língua Silu. Eles diziam que esse irmão branco, quando chegasse, iria reinar sobre eles. Tá bom? Então, diversos exemplos extraídos desse livro que eu acho bem interessante. A tribo Kui, que habitava na Tailândia, chegou a construir casas para adorar o Deus verdadeiro, como eles chamavam. Eles não colocavam nenhum ídolo nestas casas e diziam que um dia o Deus verdadeiro enviaria o seu mensageiro ao local dessas casas e ali ensinaria o povo. Outro povo que tinha um costume interessante eram os diaques. Eles faziam barcos em miniatura onde colocavam uma galinha viva, uma lanterna e cada cidadão aproximava-se do barco e colocava uma coisa invisível no barco.
Depois o ancião da aldeia levava o barco para o rio e o soltava na correnteza. Se o barco não bater em nenhum obstáculo nem afundar, os diáconos começavam a gritar: Selamate, Selamate, ou seja, estamos salvos, estamos salvos. Se alguém perguntar a um diácono o que ele colocou no barco, ele responde: meus pecados. Certamente que o apóstolo Paulo tinha conhecimento de fatos semelhantes a estes, sobre os quais ele tinha pronunciado as seguintes palavras: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Tá bom? Então eles estão de alguma maneira reconhecendo que eles precisavam de perdão dos seus pecados. Certa vez Jesus falou: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tá bom? Ou seja, os israelitas eles formam aquela nação que Deus escolheu para evangelizar as outras nações. Mas nós podemos ver que em todas as outras nações Deus poderia ter pessoas fiéis que serviam a Ele, como é o caso do jebuseu chamado Melquisedeque. Por todos esses costumes, por todas essas tradições, é que o apóstolo Paulo disse que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava preparado, quando nada havia a acrescentar nem a tirar, para que o mundo recebesse através de uma mulher o grande Salvador de todos. Amém? Vamos dar uma pausa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta?